Era um dia normal, como todos os outros na vida do senhor Joaquim. O senhor Joaquim, ele era um capataz numa fazenda e todos os dias ele ia para vistoriar a fazenda, se tinha coisas a serem feitas. E nesse dia, ele estava olhando a cerca da fazenda, se precisava de alguns consertos, e estava passando um ônibus. E ele ficou olhando aquele ônibus, porque não era comum naquela região ônibus. Lhe causou curiosidade. E aquele ônibus estava levando pessoas evangelistas. E um teve uma ideia e pegou em sua mão uma quantidade de folhetos e jogou pela janela esses folhetos. Nesse interim, seu Joaquim já tinha até virado seu rosto para olhar um buraco que estava numa cerca. E de repente ele viu um folheto que foi voando, 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 e aquele folheto parou no morão da sua fazenda. Ele pegou aquele folheto curioso, olhou e viu algumas ilustrações, mas ele não sabia ler. Ele pegou aquele folheto e levou para sua casa. Ele morava somente com a sua neta, ele era viúvo e não tinha filhos. Com ele, tinha somente a sua neta. Aí ele não sabia ler e deu para ela ler aquele folheto. E aquela menina começou a ler aquele folheto, e dentro da leitura principal, houve palavras que foram enchendo o coração daquele homem quando aquela menina leu. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E essa palavra começou a adentrar no coração daquele homem, e ele pediu para aquela menina ler de novo. E a menina leu de novo, a mesma passagem, né? Então, nós vemos aí o Evangelho da graça de Deus falando no coração daquele homem. E que Deus um dia, ele enviou o seu Filho a este mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a Bíblia também fala em João, capítulo 1, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E porque no princípio o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então Cristo Jesus, um Deus que esvaziou de si mesmo, veio a este mundo, com propósito para cumprir todos os desígnios do Pai em relação ao pecado e também para salvar a todos os homens. E aquele que crê nesse nome, nesta obra, é salvo. Assim como aquele folheto que foi voando naquele dia, parou naquele morão, que levou salvação para a casa daquele homem, que ali ele creu, ele e a sua neta. E então você possa ouvir esse áudio, crer hoje na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus.